Oi, alô, bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar pelo convite, a presença de todos vocês. O público realmente é pequeno, mas é muito qualificado, e isso enriquece bastante o evento e nos traz uma imensa satisfação para refletir o momento que nós estamos vivendo dentro do direito, né? Não somente dentro do direito, o momento que o Brasil vive, o momento que o Brasil passa, uma vez que nós temos hoje circunstâncias institucionais que tendem a um liberalismo econômico, não é? Esse é o termo da moda, é o que mais nós ouvimos vindo das primeiras, das grandes instâncias nacionais. O direito, ele tem que ser um instrumento para colaborar, corroborar com o liberalismo econômico. E esse movimento tem sido traçado pelo direito do trabalho em especial, desde a inauguração da reforma trabalhista e, no segundo momento, pela interpretação que essa reforma tem sofrido pelos órgãos interpretadores, que é praticamente a instância jurisdicional, a justiça. Por isso, nós vamos tentar focar o nosso debate exatamente no viés da interpretação que o STF está concedendo à reforma trabalhista, o impacto que isso traz dentro do nosso sistema nacional e o quanto o cooperativismo pode colaborar. Eu enxergo o cooperativismo como um mecanismo, um instrumento de liberalismo econômico. É um instrumento muito eficaz, porque ele permite que o trabalhador, que o cidadão comum, rompa uma barreira. Rompa a barreira de ser um mero proletariado e se tornar o agente do negócio. Sou entusiasta dessa matéria. Exatamente porque hoje vocês podem perceber que boa parte do empresariado brasileiro é constituída não por empresários que se formaram, que são pessoas formadas para tal finalidade, e sim trabalhadores. Trabalhadores que muitas vezes, por falta de opção, foram empreender. São pessoas comuns, que pegam sua rescisão, investem, empreendem e se aventuram no mercado hiperagressivo, né? Nós temos no Brasil uma concentração de riqueza muito intensa. E imensas fusões no sistema bancário, que foi tratado aqui no seminário anterior. Em qualquer segmento nacional, nós temos uma dificuldade gigantesca para dividir riquezas, por conta da concentração. O cooperativismo é um instrumento super eficaz e especial para se vencer essa concentração de riquezas, para fazer com que o trabalhador ultrapasse a barreira, rompa uma fronteira e consiga, assim, através da união, da reunião de braços e de esforços em comum, empreender. É a partir do cooperativismo que nós conseguimos introduzir um cidadão comum dentro de um mercado agressivo e concorrer com igualdade de condições a grandes corporações, nacionais e multinacionais. Então, essa é a provocação inicial que eu faço para a gente poder enxergar o quão grandioso pode ser o tema. O Brasil precisa acordar para o cooperativismo. A Constituição, desde 1988, ela já fortalece o sistema, que na verdade é pouco utilizado ou subutilizado por falta de conhecimento. Então, eu inicio a minha fala trazendo um pouco os reflexos que a reforma trabalhista traz sobre o sistema. Porque, vejam bem, eu sou um pouco resistente a falar do cooperativismo dentro do direito do trabalho, porque eu entendo que o cooperativismo devia ser uma cadeira dentro do direito. Uma cadeira especial. Deveríamos ter estudado o cooperativismo como nós estudamos o direito do trabalho, como nós estudamos o direito civil. Tinha que ser uma cadeira dentro da nossa faculdade. Uma vez que o cooperativismo ele pode tanto atingir o universo do trabalho como o sistema financeiro.
Mas, trazendo para o nosso viés trabalhista, há cerca de 10 anos, na última década, a Justiça do Trabalho houve um boom das cooperativas, sobretudo as cooperativas de trabalho. Houve um boom dentro do mercado. E, infelizmente, muitas delas foram utilizadas como mero instrumento de precarização de mão de obra. O que trouxe uma visão muito degradada do Instituto do Cooperativismo. E isso fez com que a Justiça do Trabalho enxergasse as cooperativas de modo geral, com extremo preconceito. Nós tínhamos inúmeras demandas judiciais que entupiam a Justiça do Trabalho de trabalhadores laborando em condições precárias, através de um sistema trilateral de terceirização, onde o trabalhador, lá na ponta da relação, sofria com todos os aspectos degradantes da ausência de regulamentação da atividade. Hoje, nós estamos num momento de migração, reforma, né? E sejamos contrários ou não a ela, a reforma, como o próprio nome sugere, quando nós falamos em reforma, nós falamos em melhorar. Quando você reforma o seu apartamento, você quer melhorar o seu apartamento. Quando você reforma uma legislação, você quer melhorar essa legislação. É claro que toda legislação, sobretudo no nosso país, ela traz diversos defeitos, aspectos de inconstitucionalidade. Não é à toa que o STF está repleto de ações de constitucionalidade sobre todas as leis que são aprovadas pelo nosso Congresso Nacional. Mas hoje nós vivemos um momento em que nós estamos interpretando a lei. Estamos aplicando a lei recém-inaugurada, que visa liberar o mercado. E a tendência é que ela seja fortalecida. Para libertar o mercado. Nós vemos hoje trabalhadores trabalhando através de um simples aplicativo, sem nenhuma pessoalidade, sem saber quem é a pessoa que lucra com a atividade que ele exerce. Então, a reforma trabalhista ela vem com esse enfoque. E a partir da reforma trabalhista, a Lei 6.019, que é a lei que regulamenta a terceirização no Brasil, ela passou a dispor que a terceirização pode ser praticada em qualquer atividade, inclusive para o atendimento da atividade principal da empresa contratante. Antes dessa regulamentação, inaugurada pela reforma trabalhista, nós vivíamos num limbo jurídico. Um limbo jurídico que nos fazia mal. Porque limbo jurídico é sinônimo de insegurança. Insegurança jurídica é o maior caos que pode existir dentro de uma sociedade. E o limbo jurídico traz insegurança. Então, vejam bem. Uma vez inexistindo norma regulamentadora, o tribunal passa a interpretar, passa a aplicar conforme as demandas que a ele chegam. E forma assim uma jurisprudência. Foi o que o Tribunal Superior do Trabalho fez, através da edição de uma súmula que passou a regulamentar a terceirização no Brasil. Era o Tribunal do Trabalho exercendo uma função institucional que a ele não pertencia, regulamentar relações. Pois bem, a reforma trabalhista, então, veio para regulamentar que a terceirização ela é hoje aplicável em qualquer segmento, inclusive na atividade principal da empresa contratante. É claro que é muito difícil de se enxergar na prática o que é atividade meio e atividade principal. Será que isso na prática vai colar bem? Será que isso na prática vai pegar bem? Ou seja, eu tenho uma escola, a minha atividade principal é lecionar, é entregar qualidade no ensino. Vou terceirizar meus professores? A lei hoje me permite. Mas o mercado vai se adaptar a essa nova condição? Ao terceirizar meus professores, eu não estou atestando a minha incapacidade de produzir o meu alvo principal, a minha matéria-prima. Mas tudo bem, a lei passou a permitir e regulamentou a matéria, o que nos traz segurança jurídica. Agora, a própria lei, ela traz um leque de proteção.
E ela estabelece que a terceirização ela vai ser legal sempre que a empresa prestadora de serviço possua capacidade econômica compatível com a sua execução. O foco aqui é evitar fraude. A Lei 6.019, ela vem no seu artigo 4A, é um dispositivo novo, tratando especificamente o que é a terceirização. Ela regulamenta a terceirização. A própria lei, ela traz requisitos mínimos para que uma empresa possa praticar a atividade de terceirizar. Requisitos mínimos para a segurança jurídica. Segurança jurídica da relação trilateral, tanto do trabalhador como do tomador dos serviços, também da própria empresa de terceirização. E para se evitar fraude, o artigo 5º-D estabelece que o empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviço antes do decurso de 18 meses contados a partir da demissão do empregado. Ou seja, a lei aqui, ela exige um marco temporal. E por que eu trouxe esse dispositivo em destaque? Por mais que a legislação hoje permita a terceirização em qualquer segmento, a lei aprovada, ela não quer permitir a precarização da mão de obra. E quando eu falo em precarização de mão de obra, a minha provocação é o seguinte: a terceirização é um instrumento fenomenal, aplicada em qualquer canto do mundo, utilizada no Brasil há mais de 3 décadas. Então, que mal existia a terceirização ser ou não na atividade fim ou na atividade meio? O mal que a terceirização produziu no Brasil chama-se precarização de mão de obra. Se a terceirização for utilizada como um mero instrumento de precarização de mão de obra, ela é ilegal. A terceirização ela é um instrumento de busca de especialização da mão de obra. Então, esse é o arcabouço legal que a reforma trouxe. E por isso, ela traz alguns requisitos mínimos para que uma empresa de terceirização possa exigir, como, por exemplo, uma empresa que tem até 10 funcionários, ela tem que ter um capital social mínimo de R$10.000. Eu faço uma provocação com relação ao ente público. Ao ente público. Porque no momento de liberalismo econômico que o país quer ultrapassar, os entes públicos também querem terceirizar e praticam muito a terceirização. Isso já vem regulamentado lá na Lei de Licitações, Lei 8.666. E agora nós temos que ver qual vai ser o comportamento do ente público a partir do momento em que a lei passa a autorizar a terceirização da atividade fim. E o que é a atividade fim do Estado? É possível terceirizar as atividades típicas de Estado? Essa é uma reflexão que os nossos tribunais terão que fazer. Porque toda legislação ela passa por 2 momentos. É o momento da discussão, promulgação, em seguida a interpretação, quando ela é aplicada. Nós temos, então, um dispositivo que autoriza a terceirização e atividade fim. E o Estado terceiriza. Mas me parece óbvio que atividades típicas de Estado não podem ser terceirizadas, mas a jurisprudência vai ter que se pronunciar sobre quais são os limites dessa terceirização, o que é a atividade típica do Estado. Regras básicas para a terceirização. Para uma terceirização ser saudável, o tomador de serviço não pode comandar, ordenar, baixar procedimentos, treinar o seu prestador de serviço, porque, a rigor, são profissionais qualificados e preparados para aquela atividade a que foram contratados. Então, uma boa terceirização, ela exige um distanciamento
entre o tomador de serviço e o prestador, do ponto de vista de que o tomador de serviço tem que fiscalizar. Qual é a função do tomador de serviço? Fazer uma boa eleição da empresa que ele resolve contratar para lhe prestar serviços e fiscalizar a prestação, fiscalizar a idoneidade do seu prestador, fiscalizar regras de medicina e segurança do trabalho, um ambiente de trabalho saudável, fiscalizar o cumprimento de regras. E isso se confunde e invade, inclusive, o tema do compliance, que foi tratado na palestra anterior. Em agosto do ano passado, o STF, provocado, decidiu que é lícita a terceirização em qualquer atividade empresarial. E aqui, mais uma vez, nós recaímos no tema de que todas as instituições estão caminhando para fortalecer o discurso do liberalismo econômico. Todo o mercado está caminhando nesse sentido. Logo, o direito também tem que ser desengessado. O direito estava engessado, consolidado. Todas as instituições estão caminhando no sentido e no trajeto, na trajetória do liberalismo econômico. O STF deu sinal verde. Terceirizem. E vejam bem, eu destaquei aqui, dentro do julgamento, alguns fundamentos que o STF apresentou. O STF falou que, tendo em conta, de um lado, o princípio da livre iniciativa, o da livre concorrência, que autorizam a terceirização, e, de outro lado, a dignidade humana do trabalhador, os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição e o direito de acesso do trabalhador à previdência social, à proteção e à saúde no trabalho, decide-se. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade meio-fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. No item 2, o STF, no item 1, o STF afasta qualquer aspecto de ilicitude da terceirização que linke o trabalhador à empresa contratante, à empresa tomadora de serviços, afastando o vínculo de emprego. Mas no item 2, o STF ele já passa a linkar que essa terceirização será perfeita quando ela não precarizar a mão de obra. Vejam bem, a terceirização é um instrumento eficaz. É um instrumento eficaz para a busca de especialização. Se eu tenho uma empresa, eu quero me especializar em um segmento específico e dedicar os meus esforços à minha atividade fim. As outras atividades eu posso transferir a terceiros, desde que o meu foco na transferência dessa atividade não seja precarizar a mão de obra. E por isso que eu insisto, uma vez que a minha provocação final será, logo mais, fomentar a reflexão de que a jurisprudência vai ter que se adaptar. E não mais observar se é a atividade fim ou se é a atividade meio que foi terceirizada. E sim se a terceirização foi utilizada como mero instrumento de precarização de mão de obra, para se observar se aquele laço trilateral é legal ou ilegal. Então, na terceirização, compete à tomadora de serviços zelar pelo cumprimento de todas as normas trabalhistas, seguridade social, de proteção à saúde e segurança do trabalho, incidentes na relação entre empresa terceirizada e trabalhador terceirizado, bem como assumir a responsabilidade subsidiária pelo descumprimento das obrigações trabalhistas e pela indenização por acidente de trabalho, bem como a responsabilidade previdenciária nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. O STF não descuidou. O STF não descuidou dos aspectos de garantia e seguridade do trabalhador. Qual é o grande desafio nacional dentro do sistema de liberalismo econômico? Regulamentar todas as atividades, todas as relações de trabalho. Como eu disse anteriormente, nós temos hoje trabalhadores que laboram o dia inteiro vinculados a um aplicativo de celular. Uber é o maior exemplo.
Uma atividade sem regulamentação. Não há nada pior do que a ausência de regulamentação. Porque a ausência de regulamentação traz insegurança jurídica. Insegurança jurídica afasta tudo. Afasta tudo de bom que um país pode consumir. Logo, o STF delibera que a terceirização ela pode ser um bom instrumento, um instrumento saudável de livre iniciativa. E é neste momento que a justiça do trabalho e a jurisprudência trabalhista vai ter que se adaptar, sobretudo quando enxergava as cooperativas, e agora eu vou trazer ao tema o foco exato da onde eu quero atingir, quando enxergava as cooperativas com preconceito. Porque as cooperativas, nas últimas décadas, foram vistas dentro do judiciário trabalhista como um mero instrumento de fraude e de precarização de mão de obra. Mão de obra desregulamentada. Claro, muitas eram de verdade, e a jurisprudência soube vencer esse obstáculo. Mas hoje não. Hoje nós estamos num momento diferente, em que há uma necessidade nacional de divisão de riquezas. O país hoje só produz concentração de riquezas. A nossa economia está cada vez mais concentrada. E o cooperativismo é um instrumento ideal para se vencer isso, pois, mais uma vez, eu digo, é através do cooperativismo que aquele trabalhador que antes empreendia por falta de opção no mercado de trabalho, ia se aventurar sem preparo, é através do cooperativismo que ele tem um instrumento para ingressar numa economia forte e concorrer em iguais condições em qualquer segmento, com grandes corporações. E nesse momento em que a jurisprudência vem a se consolidar no sentido da liberdade econômica, da livre iniciativa, o mercado está pegando fogo. O mercado está pegando fogo. O mercado vai pegar fogo. Para que aqueles que queiram investir no segmento cooperativista possam empreender. Empreender e rumar uma trilha de sucesso. Uma vez que hoje nós estamos construindo um arcabouço jurídico para conceder segurança. O artigo 444, parágrafo único da CLT, estabelece que qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Ou seja, o dispositivo da CLT já vinha desde da última década anunciando a possibilidade da aplicação do sistema cooperativo no sistema trabalhista de terceirização. O que nos cabe agora, dentro do mercado de trabalho? A construção de cooperativas fortes, cooperativas bem regulamentadas e bem segmentadas, para poder atender a uma demanda que vai surgir, que já surgiu, e que vai ser fortalecida através da terceirização. Mecanismo qual teremos atividades regulamentadas e uma legislação que vai alcançar o trabalhador. Trabalhador esse que tem um instrumento ideal para romper a barreira de ser um mero proletariado e se tornar empreendedor, dono do seu próprio negócio, através da união de pessoas regidas por um estatuto próprio que desenvolvam atividade ou profissão em comum, ligadas mediante interesses comuns. Essas pessoas se unem em igualdade de condições para realizarem certa atividade econômica ou para praticarem negócios jurídicos, sempre através da instituição. A sua finalidade é servir os associados, viabilizando a materialização dos interesses destes, sendo os resultados econômicos distribuídos de acordo com o esforço de cada cooperado e não pela sua cota-parte. Não existe nada mais democrático do que uma cooperativa. Não existe nada mais justo do que uma cooperativa.
que não existe nada mais belo no universo empreendedor do que uma cooperativa. E daí que vem minha provocação de que o Brasil está se preparando para entregar aos trabalhadores instrumentos de libertação, para que ele se associe com pessoas com o mesmo intuito e fomentem o mercado. Fomentem o mercado por meio do instrumento da cooperativa. Falando rapidamente aqui sobre o regime jurídico e o sistema democrático que rege uma cooperativa. Princípio da singularidade de votos, princípio da remuneração pessoal diferenciada, princípio da dupla qualidade, que é o princípio mais apaixonante dentro de uma cooperativa, onde o trabalhador, o cooperado, ele tem ao mesmo tempo comportamento de prestador de serviços e de dono. Ao mesmo tempo que ele trabalha para a cooperativa, ele usufrui os benefícios que a cooperativa tem que lhe entregar. E o princípio da viabilidade, o princípio da adesão voluntária e a variabilidade ou dispensa do capital social. A OIT, o tema é de tamanha relevância que a OIT reconheceu 7 princípios universais do cooperativismo que eu listo ali. Percebam quanto o mundo já enxergou a relevância do cooperativismo. E nós ainda estamos em banho-maria sobre o tema. Aqui eu trago o que a nova lei, é uma nova, né? É que no universo jurídico 2012 é muito recente, mas a nova lei que rege a cooperativa de trabalho estabelece, considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborais ou profissionais, com proveito comum, autonomia e autogestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Conclusão. Para eu passar a palavra para o professor Paulo Renato, que vocês vão desfrutar de uma sabedoria sem igual. A conclusão é de que a jurisprudência ela vai ter que amadurecer. Assim como nós estamos amadurecendo e hoje debatendo numa manhã de sexta a importância do tema cooperativismo. Não mais tratar a ideia com preconceito, como muitas vezes a Justiça do Trabalho vinha tratando. Não mais enxergar a terceirização somente como um instrumento de fraude, e sim amadurecer a jurisprudência para que a terceirização que for utilizada como instrumento de precarização de mão de obra, seja ela declarada ilícita. Mas jamais enxergar a terceirização como instrumento para essa finalidade. E da mesma forma, jamais enxergar que a cooperativa de trabalho é um instrumento de desregulamentação das relações de trabalho. Então, essa é a provocação que eu faço. Foi para isso que eu vim aqui, para refletir junto com vocês. Eu agradeço muito a atenção e passo agora a palavra para o próximo palestrante.